E nós não podemos institucionalizar o calote. É inaceitável. E eu preciso só historiar o que é que aconteceu. Essa empresa prestou um serviço de engenharia no município e esse serviço terminou em 2016. Né? Portanto, em uma gestão que não é a do atual prefeito. Mas para a justiça, para a empresa credora, é indiferente quem seja o mandatário. O que a gente quer saber é o seguinte: você trabalhou, você prestou um serviço, você forneceu um bem, você tem que receber por ele. Essa gestão não pagou. A empresa notificou o município regularmente e depois de não haver mais alternativa extrajudicial, a empresa entrou com a execução, né, desse contrato. E eu estou, né, com esse processo desde 2017. Nós entramos com esse processo em 12 de fevereiro de 2017. Faz tempo. A gente está falando aí de mais de 8 anos. A dívida tem 9 anos. Então, todo o processo correu dentro da legalidade. O município foi citado e intimado de todos os atos e nunca, jamais, em momento algum, contestou o débito, não embargou e nunca chamou a empresa para conciliar, para tentar parcelar, para tentar adequar aquele débito à realidade do município. Ou seja, eles assumiram, as gestões nunca contestaram o débito, assumiram que tinha que pagar o negócio. Assumiram tacitamente e isso foi a sentença. Então, depois de 8 anos e 99 dias, ou seja, eu até fiz esse cálculo aqui porque me assustou, 3.021 dias, essa decisão que representa, na verdade, juízes de primeiro grau que passaram por esse processo, a presidente do Tribunal de Justiça, o vice-presidente que estava em exercício quando ela viajou também, e todos os servidores do núcleo de precatórios do TJ, que em 3.021 dias sequestraram essa verba pública, em 17 dias apenas, numa decisão monocrática de um conselheiro do CNJ, isso foi desfeito. Arbitrariamente. Foi monocrático a decisão do CNJ? Monocrática a decisão. Numa liminar, ele já disse que era para pagar nos próximos 5 exercícios. Isso é absolutamente contra a Constituição. Desde 2017, o cara faz o serviço, não recebe nada, e um conselheiro, uma decisão monocrática do Conselho Nacional de Justiça, ele vai lá e diz que a prefeitura pode pagar a gestão daqui a quanto tempo? Só pague 15% agora e nos próximos 5 anos você termina de pagar. Quer dizer, eu já esperei 8 anos para receber um dinheiro que quer dizer, eu, a empresa, né? E aí agora eu vou ter que esperar mais 5 anos. Quer dizer, isso daí atenta contra a própria democracia. Porque é um princípio republicano que o respeito à dívida ele seja levado a cabo. Não se pode, até porque o município, o Estado, a União, todos os entes públicos precisam do particular para prestar serviços, para fornecer bens. Quem é o particular que vai querer prestar um serviço para um município que não honra suas dívidas e quando chega o momento, a constrição judicial para pagar, não o faz e procura subterfúgios para que isso não ocorra. Muito me preocupou o conselheiro Marcelo Terto, o ministro conselheiro Marcelo Terto. Ele vem da advocacia, a vaga que ele ocupa no CNJ é proveniente da advocacia, ele é lá do estado de Goiás. E como advogado, que, salvo engano, já atuou também no Conselho Federal da OAB, ele conhece a realidade dos precatórios. Então foi uma decisão que causou muita estranheza. Eu acho que ele foi induzido em erro. Ele tá concluído esses autos aí, tá suspenso o prazo. Eu vou acreditar que ele foi induzido ao erro até a decisão final dele sair. Após isso, aí já não é mais indução ao erro. Aí eu já tenho que apurar isso e ver, junto ao STF, quais são as medidas que nós vamos adotar. Mas eu posso te garantir, nenhum requisito legal para o parcelamento, para o limite de 15% de bloqueio, nenhum requisito foi atendido. Todos os requisitos foram desatendidos. E lhe digo mais, o Ministério Público, em casos como esse, atua como fiscal da lei. Cabe ao Ministério Público dizer se aquele procedimento seguiu as normas ou não. E o Ministério Público deu parecer nos autos dizendo que o processo de sequestro de verba pública foi legal, estritamente legal. Quando veja bem, eu repito o que eu disse, o município jamais se manifestou nos autos, apesar de intimado e citado de todos os atos. Pois bem, quando o bloqueio foi efetuado, bloqueio na ordem de 700 e poucos mil, esse precatório é de 1.143.000, uma pequena fração. Eu pensei que era bem mais, né? Mas ele disse nos autos que era de 3,5 milhões. Talvez isso tenha assustado o relator, né? A gente vai apurar isso aí também. Então, quando chegou esse bloqueio lá, aí o que é que ele fez? Ele peticionou nos autos, né, sem prazo, sem um procedimento adequado, dizendo o seguinte: olha, o município é pobre, não tem condição, isso é um absurdo, não pode. Ele foi ao Ministério Público, o Ministério Público deu um segundo parecer, está lá nos autos também, reafirmando a legalidade do processo, e a presidente do TJ e o vice-presidente que estava em exercício
deram uma outra decisão confirmando, olha, o processo é estritamente legal. E quando você quer o parcelamento, você tem que fazer isso no ano em que esse precatório tem que ser pago. Só para você ter uma ideia, o precatório ele não tem efeito surpresa. Para a empresa, o precatório já é um mecanismo ruim, mas ele é legal, é constitucional e tem que ser respeitado. Mas para o município ele é bom. Por quê? Olha o que eu estou te falando. De 2017 para 2024, de 2023, saiu esse precatório para ser pago no outro ano. Quer dizer, ele teve 7 anos conhecendo essa dívida. Essa dívida ela foi transformada em precatório em 23. Ele já sabia que até o final de 2024 ele teria que pagar. Ele tomou conhecimento em março de 23 desse precatório. Ele não pagou, não procurou a empresa, porque eu acho que quem quer pagar deve procurar a empresa. Se eu quero pagar, eu procuro o credor. Vamos negociar aqui que meu município não pode pagar dessa forma, vamos parcelar. E a gente sempre estaria preparado para poder ter uma proposta. A empresa certamente teria flexibilidade, mas da forma que foi feito, não tem acordo, não tem interesse também. Então é o seguinte, ele teve esse período, não pagou. Quando esse dinheiro foi bloqueado, ele veio a contestar isso daí fora de prazo, fora de tudo. Como o tribunal manteve a sua decisão, ele aí foi ao CNJ. Só que o CNJ não tem competência para julgar e processar decisões sobre precatórios. O CNJ ele vai avaliar os atos dos juízes que sejam atentatórios à legalidade. Isso que eu não entendi. Como é que o CNJ conseguiu mudar essa situação? Tem o tribunal, pô, pra que o CNJ é isso aí? Exatamente. Pra averiguar o que tá fazendo o juiz e tudo mais, se ele fugiu da Constituição, da lei, não sei, não é isso? Exatamente isso. Se você feriu a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que são princípios constitucionais da administração pública. Só que o que mais me causou estranheza e até repúdio à decisão é que ele reconhece, o conselheiro relator, expressamente que o procedimento adotado pelo TJ foi estritamente legal, mas aí ele me vem com dados do IBGE dizendo que o município é pequeno, que o município é... Entendi. Aí ele vai e manda liberar o dinheiro, deixar só 15% e pagar o resto, decisão liminar, e pagar o resto em 5 anos. Absurdo. Isso não vai ficar, obviamente, da forma que está. Primeiro, porque ele não tem competência para esse tipo de decisão. Segundo, porque os requisitos para o parcelamento não foram cumpridos. Só para você ter uma ideia, você pode pedir o parcelamento até o último ano para pagar o precatório, desde que a soma dos precatórios seja superior aos 15%. Só que tem um detalhe, esse município só tem um precatório. Quando esse precatório foi inscrito, só tinha ele, não tinha mais outro precatório. Então, eu não consigo entender qual é a dificuldade em se planejar para pagar um débito que é seu. Não importa se o prefeito é A, B ou C. Mas a gestão nunca procurou vocês? Nunca? Nem para fazer uma negociação? Nada? Nada. Por quê, a Procuradoria do município nunca nos procurou, nenhuma assessoria jurídica, muito menos a gestão diretamente. Eu não consigo entender. Imagina-se o quê? Não, eu vou esperar o momento de pagar. E era o que todo mundo esperava. Ele está esperando ali, ele botou esse dinheiro aplicado em alguma coisa ali para poder pagar, mas não. Ele simplesmente não quer pagar. E o nome disso, e isso está lá já nos autos do CNJ, deixei expressamente esse recado para o relator, isso é calote. E nós não podemos institucionalizar o calote. É inaceitável. E eu, inclusive, já vou acionar a OAB, a presidência, a presidente da Comissão de Precatórios da OAB, para que a OAB intervenha também, porque isso afeta não só a advocacia, isso é de interesse público. Vamos imaginar o seguinte, eu sou o prefeito de uma cidade e eu não sou um bom pagador, e eu sabendo desse recurso, aí é que eu não vou pagar mais nada. Eu vou deixar esse processo demorar 10 anos. Quando chegar na hora de pagar, eu vou ao CNJ. E o CNJ vai ter que fazer a mesma coisa, porque eu não posso dar decisões contrárias. E aí é que está a minha indignação jurídica. Tem uma decisão desse próprio ministro relator, desse próprio conselheiro relator, contrariamente ao que ele decidiu aqui. Então a gente precisa corrigir isso. Eu acho que ele vai corrigir isso, porque eu acho que ele foi induzido em erro. Como é o nome dele? Marcelo Terto? Marcelo Terto. Rapaz. Então, eu acho que a gente precisa enfrentar isso daí com coragem. Eu preciso elogiar, inclusive, e não por nada, não, mas porque merece atenção, a postura que o TJ teve durante todo o processo. Dia 28 do mês passado, de maio, eu não sei se foi no dia que ele foi no programa do Uziel Bueno ou se foi antes, mas ele foi ao Tribunal de Justiça, junto com o seu deputado. É isso, eu estou falando porque saiu na imprensa, Sim. Senão eu não saberia. E ele foi lá conversar com o presidente em exercício do Tribunal de Justiça. É uma maneira de colocar a realidade do município dele e tentar pressionar. Só que o presidente foi duro, no sentido de dizer, vou manter a minha decisão, porque eu não estou acima da lei. Nós vivemos num Estado de direito. O Estado de direito é aquele em que uma lei, no caso a Constituição, está acima do governante.
está acima dos poderes, poder judiciário, legislativo e executivo. Então, na medida em que você se coloca como pessoa acima da Constituição, você está quebrando o Estado de Direito. Então, nós não vamos permitir isso. Eu tenho certeza que se o próprio ministro, relator, o próprio conselheiro, desculpe, não consertar essa situação, o STF vai ter que consertar. O STF tem forte jurisprudência no sentido de que não cabe ao CNJ de rediscutir o incidente de sequestro quando ele é legal. Então, a gente vai, com certeza, com todas as armas jurídicas, lutar contra isso. Ei, volta aqui, volta aqui. Você já é inscrito no canal? Ainda não? Inscreva-se agora.